Bom, a palestra vai ser sobre performance. Performance de Web Applications como um todo, tá? A gente vai falar um pouquinho de back, a gente vai falar um pouquinho de front, a gente vai falar de todo o fluxo de como a gente pode fazer a performance da nossa Web App como um todo, ter uma performance que seja admissível, o que é uma performance admissível, o que a gente está buscando atingir quando a gente fala de uma performance que vai ajudar a gente a conseguir ter um bom aplicativo para atingir os nossos objetivos de negócio. Bom, primeiro de tudo, meu nome é William Grazel. Quem aqui não me conhece, eu ainda não estou tão por dentro da comunidade de PHP. Eu sou full stack, já trabalho com web há 15 anos, então back, front, até um pouquinho de mainframe, mas PHP é uma das coisas que eu menos fiz na minha vida, mas estamos juntos aí. Comunidade, o objetivo é a gente estar sempre unido. Então, o meu foco principal nos últimos 5 anos acabou sendo quando entrou essa onda de single page application, né? E RESTful APIs e toda essa onda agora que virou Progressive Web Apps. Então, eu trabalhei pesado, principalmente no front, onde a gente começou a trabalhar com Backbone lá atrás, AngularJS, React e mais nos últimos tempos aí, eu entrei na comunidade do Angular SP, mas eu estou na coordenação do Angular SP, que é o maior meetup de Angular da América Latina, tá? E quem tiver interesse aí de front e quiser aprender um pouquinho mais do outro lado negro da coisa aí, a gente pode conversar um pouquinho lá, entre no Angular SP no meetup, ou em todas as redes sociais, eu estou lá também com o Angular SP. Então, primeiro de tudo, disclaimer. É impossível fazer uma palestra falando de todos os itens de performance. Performance é um tema muito amplo, tem muita coisa que a gente pode entrar em detalhes, escobar bits em vários âmbitos. A ideia, como eu falei no começo, é falar de uma maneira geral do que é performance para um web app e o que é importante a gente atingir quando a gente está falando nesse objetivo, né, nessa área, nesse ambiente. Então, qual é o primeiro objetivo? A gente tem que entender, antes de tudo, o que a web tem realmente a oferecer para a gente. O que é bom da web, o que a gente vai poder tirar da web, como as questões de performance afetam a gente quando a gente está falando de aplicações web, e quais são as melhores práticas e ferramentas disponíveis para ajudar a gente. Então, esses são os principais objetivos aqui. Bom, então, vamos falar de números, dados e estatísticas reais. Tudo que eu vou falar aqui não é achismo do William, eu não tirei do nada, são dados aí de estudos, artigos, números do Google e diversas outras empresas e pesquisas que levam isso muito a sério. Tá? Então, o primeiro comparativo que o pessoal faz ultimamente é web versus nativo. Né? Qual que é a diferença entre os dois? Né? O pessoal fala, não, vamos fazer um aplicativo nativo, vamos fazer um web, mas pouca gente realmente leva a sério quais são realmente os ganhos de um e de outro, o que realmente tem a oferecer entre um e outro, né? Quais são os pontos fortes realmente de cada um? Bom, como eu falei, números reais não são achismos meus, tá? Mas, em média, segundo vários dados aí que o pessoal tira, 87% do tempo dos usuários são gastos em aplicações nativas. Daí, geralmente, o pessoal olha esse número, né, e brilha o olho e fala, caramba, eu quero estar nesse número. Né? Eu quero aproveitar desse tempo que o pessoal gasta aí nas aplicações nativas. Só que, geralmente, 80% desse tempo é gasto em apenas 3 aplicativos principais. Ou seja, Facebook, Twitter, WhatsApp, joguinho do momento, aí já deu muito mais que 3. Né? É muito difícil você entrar nesse tempo aí dos aplicativos nativos. Não é um número que brilha o olho, mas não é tão simples entrar nele logo de cara. Né? E pensa, quantos novos aplicativos você instala por mês? 1? 2? Quantos novos websites você acessa por dia? Muitos. Isso não quer dizer que você vai continuar acessando ele todos os dias, só que você descobre e você utiliza muito mais websites, muito mais web apps do que você utiliza de aplicativos nativos. Tá? São níveis de alcance diferentes. Né? Mas vamos pensar, você descobriu um amigo seu te vendeu aquele joguinho novo do momento, aquele aplicativo que vai revolucionar a sua vida. E daí você fala, beleza, quero instalar ele. Quais são os passos? Vamos pensar um celular muito bom, com uma internet muito boa, com os números assim imbatíveis. Tá? Daí você vai abrir a App Store. Daí naquele celular de última geração, 300 milissegundos. Daí você procura o app, com o Wi-Fi do melhor que tem, 500 milissegundos. Daí você aceita as permissões, às vezes é antes de instalar, às vezes é depois, mais algum tempo. Daí você faz download e instalação, né? Às vezes aqueles 500 megas de download do aplicativo nativo, né? Num Wi-Fi muito bom, aí vamos levar uns 2 minutos, uns 2 segundos.
E daí até você abrir e começar a usar. Quem aqui já passou por todos esses passos aqui, e daí fez o download, instalou, e daí depois de um mês, você fala, mas o que é esse aplicativo aqui mesmo? O que é esse negócio? Acontece, né? Acontece que a cada passo desse que a gente precisa passar entre o usuário e a nossa aplicação, a gente perde, eu devo ter um número aqui, em média 20% dos usuários para cada passo. Tá? E principalmente porque nem todos os usuários têm esse celular de última geração, tá com o Wi-Fi ou um 3G ou um 4G de última geração. Então, esses números aqui, infelizmente, são bem agressivos. Tá? E daí o pessoal fala, pô, Instant Apps é o resgate, né? Então, o Instant Apps vai salvar a nossa vida agora, porque vai ser muito mais rápido a gente abrir, já vai vir instalado automaticamente, né? E, inclusive, teve algumas manchetes bem interessantes quando começou a surgir, quando o Google começou a falar de Instant Apps, é que agora os aplicativos vão poder abrir sem realizar o download. Ué? Oi? Hã? Essas matérias do Tecmundo aqui, às vezes, são meio estranhas, né? Mas vamos então olhar lá no site oficial do Android lá sobre esse assunto, onde eles falam que cada Instant Apps tem um máximo de 4 megabytes. Acho que não é tão instantâneo assim, né? Parece que não é sem download. E é mais que isso, porque na verdade você pode dividir o seu Instant Apps em features, e cada uma delas pode ter até 4 megas. Ou seja, não é tão instantâneo assim. Qual o tamanho bom, geralmente, de uma web app? Né? Muito menor que isso. E daí a gente vai pensar, pô, as aplicações nativas elas podem acessar um máximo de recursos disponíveis do hardware. Isso vai ser sempre uma verdade. Tá? A web ela roda dentro de uma sandbox, ela roda dentro de uma abstração, ela nunca vai ter todos os acessos de recursos de hardware, ela nunca vai ter exatamente a mesma performance que o aplicativo nativo vai ter. Tá? Isso é uma verdade que nunca vai mudar, por mais que a gente chegue mais próximo disso. Com a WebAssembly, a gente está cada vez mais caminhando próximo de uma performance do nativo, mas mesmo com a WebAssembly, a gente nunca vai chegar exatamente no mesmo nível. Então, se você precisar do extremo de performance, claro, nativo sempre vai estar lá para resolver isso. Né? E a web nunca vai conseguir fazer tudo que um nativo faz. A gente pode chegar bem próximo disso. Né? Mas, por mais que abstrações tenham o seu custo, algumas boas abstrações podem valer a pena. Tá? E vamos entender, então. A web ela tem o melhor modelo de distribuição de software já criado. Tá? O que significa isso? O conteúdo da sua web app ela pode ser, se ele for relevante, ele pode ser achado ao acaso. Você está pesquisando no Google, ops, cai na sua web app. Tá? A sua web app ela pode estar apenas um link de distância. Então, você manda um link para o usuário, você não precisa entrar na App Store, você não precisa fazer o download físico realmente para colocar um link, você não precisa passar por nenhum desses pontos, você simplesmente entra no link e acessa a sua web app. E se você otimizar ela bem, você pode abrir ela em segundos, mesmo nos piores 3Gs possíveis. Tá? Web apps boas otimizadas, PWAs bem otimizadas, são um sucesso em regiões como Índia e outros países de terceiro mundo, né? Brasil, justamente porque a gente pode realmente atingir esse nível de performance de carregamento que um nativo, carregando um binário inteiro, né, dificilmente vai conseguir otimizar para esse tipo de performance, para esse tipo de distribuição. Tá? E, mais que isso, a web app tem atualização automática. Né? Eu não tenho mais que levar Quem aqui já teve que instalar driver de impressora em 4 disquetes? Né? Daí atualiza o driver, mais 4 disquetes. Daí você vai instalar, vai fazer a atualização. Quem aqui já recebeu o SMS do Itaú ou de outros aplicativos de banco falando para você atualizar o seu aplicativo? Imagina quantas pessoas não atualizam isso e estão com brechas de segurança aí que foram encontradas nos aplicativos, às vezes, durante meses. Se fosse uma web app, você teria essa atualização de forma automática. Tá? Você não precisa pedir para o usuário atualizar a sua web app. E a web, no geral, ela é mais segura. A web ela foi feita para rodar dentro de uma sandbox. Ela não tem acesso direto à memória, a index de memória. Ela não tem diversas outras coisas. É claro, falhas de segurança sempre vão existir. É claro que vão poder encontrar falhas de segurança em qualquer lugar, inclusive no mundo da web. Só que ela foi pensada em ser uma sandbox por default. Então, isso é muito interessante para o próprio usuário. E Progressive Web Apps, cada vez mais elas podem ser instaladas. Né? Eu posso eu mesmo pedir para instalar, como cada vez mais ela está invadindo as App Stores. O que significa isso?
O Google e outros caras estão colocando nas suas App Stores de mobile, né? O usuário, eles estão começando a crawlear a web para colocar nos App Stores em pau a pau e de igual para igual com qualquer aplicativo nativo. O usuário final não vai saber a diferença se você fizer o seu trabalho direito. E também em desktops. A Microsoft já falou que vai colocar na Store do desktop, de desktop delas e diversos outros players. Então, Progressive Web Apps estão invadindo todos os environments, todos os aplicativos. Agora você vai ter aplicativo desktop com base web em qualquer lugar. E se você fizer o seu trabalho bem feito, como deve fazer, nenhum usuário vai saber a diferença. E por que eu estou falando tudo isso se a palestra é de performance? Porque, cara, tem tudo a ver. Isso é a base de como a web funciona. Tá? Em média, um site mobile demora 19 segundos. Sabe, vocês têm ideia do que é 19 segundos? Toda essa questão de distribuição que eu estou falando para vocês até agora não faz o menor sentido se o seu site demorar 19 segundos para abrir. Tá? A gente perdeu tudo que eu estava falando até agora, a gente jogou para o lixo. Tá? E vamos ver, o que é 19 segundos? Não foram 19 segundos. Não, é só um gifzinho mesmo. Gente, ninguém tem paciência para isso. Ninguém tem paciência. E tem números ainda mais assustadores, porque falam que 53% dos usuários abandonam os sites que não carregam em 3 segundos. 3 segundos. Sites da sua empresa, da sua startup, carregam em 3 segundos? É chato, né? Só que dá para chegar até 5 segundos. Se você chegar em pelo menos 5 segundos, você ainda vai ter, em média, 70% a mais de sessões, 35% menos taxa de rejeição e 25% mais visibilidade de propagandas. Isso são dados do Google. Tá? Como sempre, não estou inventando esses números. Então, na parte da web, se a gente conseguir atingir esses 5 segundos no carregamento inicial, a gente já está bem. O ideal seria 3. Se a gente conseguir 5, a gente já está conseguindo a ideia aí de 70-20, né? de conseguir a maior parte do resultado com o mínimo possível de esforço. Essas maravilhas todas não fazem sentido se a gente não tiver performance. Então, esse é o objetivo da palestra. Né? E a ideia inicial dessa palestra, da introdução dessa palestra, é justamente mostrar para vocês o quanto isso é realmente importante. Isso não é só escovar bits que a gente está falando. A gente não está sendo só uma masturbação técnica de agora em diante. E a gente tem objetivos reais de negócio para a gente conseguir alcançar esses números. Então, como é que a gente faz? Né? E daí sempre vai ter, né, alguém que vai falar, faz tudo na mão, não usa frameworks e pronto, você vai conseguir o que você quer. Né? Sempre tem um cara para falar isso, né? E tem aquela célebre frase de que para todo problema complexo sempre existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Já diria esse cara aqui, que não é a Clarice Lispector. E, gente, um framework JavaScript, né, falando do lado do front, ele vai custar, em média, apenas 40 KB extra. Isso é aceitável. Isso é aceitável porque usar frameworks é usufruir a inteligência coletiva acumulada. É subir nos ombros de gigantes. É subir de gerações em cima de gerações de pessoas que trabalharam, especialistas que trabalharam antes de você, para conseguir chegar no estado com todas as questões de segurança, de performance que a gente trabalhou até então. Não pense que nenhum de vocês, por mais inteligente que seja, vão conseguir ser mais espertos que toda uma comunidade gigantesca através de gerações trabalhando junto com um objetivo em comum. Então, por favor, não tente inventar a roda. Claro que para coisas simples, às vezes é bom fazer na mão, é bom conhecer, saber como fazer na mão para não ficar dependendo de frameworks. Sim, é ótimo. Mas para aplicações grandes de verdade, por favor, não tente fazer isso. E quando a gente está falando do lado dos front-ends, dos frameworks de JavaScript, as diferenças de performance entre eles hoje em dia são praticamente insignificantes. Então, também não vale a pena ficar falando, então usa framework X, usa framework Y. Claro que tem alguns que foram feitos específicos para performance. Quando você está falando de React, por exemplo, você tem o Inferno. Só que mesmo para esses caras, o Inferno, o React Lite e outros caras, a diferença para o React 16, para o Angular versão 5 e para o Vue são mínimas. Tá? Então, pega o que você mais se identifica, o que você mais gosta e faz isso acontecer direito. Então, se discutir frameworks não é o caminho, para onde a gente vai? Bom, primeiro, a gente vai trabalhar com a preparação e build da sua web app. A gente vai falar sobre servir o carregamento da sua aplicação,
caching e ferramenta de coleta de dados para você poder medir tudo o que está acontecendo. Então, bom, quando a gente está falando de preparação e build, primeiro, não se esqueça de mimificar e uglificar. Parece idiota, mas eu pego, vira e mexe o site que não faz isso, em sites grandes, que, cara, isso vai reduzir, em média, 70% do código da sua aplicação, dos assets da sua aplicação. Não esqueça disso. Segundo, passo muito sendo utilizado muito nos últimos tempos, é uma técnica chamada de tree shaking no mundo de JavaScript. O que significa isso? Normalmente, no mundo de JavaScript, você pegava e colocava, por exemplo, o jQuery inteiro na sua aplicação e você utilizava ele inteiro, fazia o download dele inteiro no seu site, mesmo que você estivesse usando, de repente, 3 métodos do jQuery. Isso não é aceitável mais, né? Hoje em dia, o que a gente quer, se eu estou utilizando apenas 3 métodos de jQuery, eu quero utilizar apenas aqueles 3 métodos, o código daqueles 3 métodos. E daí a ideia do tree shaking é justamente como se eu estivesse chacoalhando uma árvore e ficasse apenas o essencial que eu realmente preciso dela. Então, tem diversas técnicas da gente fazer isso hoje em dia. Com o uso no mundo de JavaScript do módulos que veio no S6, né, também conhecido como S 2015, na nomenclatura mais nova, a gente consegue fazer justamente isso. Por quê? Quando você tem o seu módulo e você dá um export em determinadas funções, o esquema de módulos do S 2015 ele é estático. Então, estaticamente, eu consigo fazer uma análise que eu só estou utilizando esse método desse meu utils.js e não o arquivo inteiro. E se você estiver usando um bundler inteligente, começou pelo Rollup, mas hoje em dia o Webpack e alguns outros já estão espertos para fazer tree shaking também, conseguem cortar apenas o código essencial dessas suas libzinhas, tanto dos seus códigos internos como das suas dependências. Então, configure seu bundler para você utilizar dessas técnicas mais modernas. E não esqueça de usar um modo de produção do seu framework. Alguns não têm, mas o Angular e Ember, eles têm modos de produção onde eles vão tirar debugs, logs e diversas coisas que geralmente têm custo de performance. Não esqueça de ligar esse cara. Muitos frameworks, nem todos, têm o conceito de ahead of time compilation. O que significa isso? Por exemplo, se eu tenho templates que vão fazer o UI do meu usuário, para que eu vou compilar, deixar para fazer essa compilação do template no front-end, se eu posso fazer isso em tempo de build e já entregar para o meu usuário o template compilado e, geralmente, não só diminuir o processamento no front, mas também, geralmente, o código que vai ser gerado nessa compilação é menor do que o template em si. Fora isso, se eu já compilei tudo antes, eu não preciso levar o próprio compiler do template para o front também. Eu consigo cortar, geralmente, muito código usando o conceito de ahead of time compilation aí que o Angular tem, o Ember tem aí com pré-compilação de template e outros caras do tipo. E se você fizer todas essas técnicas, só para você ter uma ideia, isso daqui seria tipo algum exemplo de uma aplicação aí que teria de um Hello World, que tem um código num Hello World, que é pouca coisa, sem fazer nada. Se você só mimificar, e gzipar, e se você fizer o tree shaking e tudo mais, todas essas coisas que eu estou te falando, a diferença é absurda. Então, é muito importante você se preocupar no que você vai servir antes mesmo de você servir. Em tempo de build, você fazer tudo o que você tem que fazer na sua lição de casa. Um bundle ideal de JavaScript, assets no geral, que para um primeiro carregamento da sua aplicação, deveria ter apenas, no máximo, 300 KB, para você conseguir atingir aquele carregamento inicial de até 5 segundos. Tá? Como eu falei, um framework geralmente tem 40 KB por si só, e daí você vai ter aí uns 250 KB para a sua aplicação. Isso quer dizer que a sua aplicação inteira tem que ter 250 KB? Não. Eu vou falar um pouco mais para frente, mas a gente vai dividir. Isso é para o seu carregamento inicial, porque você não precisa carregar a sua aplicação inteira no primeiro download. Beleza? Pode ser mais fácil do que vocês estão pensando, galera. Eu falei um monte de coisa aqui, muito provavelmente vocês são mais back do que front, né? E daí vocês estão pensando, caramba, eu vou ter que configurar uma semana aí configurando meu front-end, o que eu vou fazer agora, eu estou desesperado. Calma, se você estiver usando um framework, como por exemplo o Angular, você pode simplesmente usar o ng-build, que é o comando de CLI do próprio Angular, com -- prod, e ele já vai fazer tudo isso que eu falei para vocês. Simples assim, tá? Não vai precisar gastar uma semana de configuração de projeto para fazer isso.
assim como o Create React App, ele tem o esquema de build deles próprio, o Ember tem, o Vue tem, ou seja, todos os frameworks modernos, eu não estou fazendo só propaganda do Angular, por mais que seja meu queridinho, todos os frameworks modernos hoje, se você utilizar um framework moderno, vai fazer praticamente tudo isso, você vai ter que configurar pouquíssima coisa para ter isso funcionando já por default. Se você for fazer na unha, se você for querer reinventar a roda e fazer o seu framework, divirta-se fazendo tudo isso na unha você mesmo, em um mês de projeto. E daí você vai para a parte de servir e carregar a sua aplicação. Você já preparou ela inteira, agora o usuário vai fazer o download dela de verdade. O que a gente tem que se preocupar nesse momento? Primeiro, gzip. Quem aqui configura o gzip na sua aplicação? Levanta a mão. Não é nem metade, galera. Galera, todo mundo esquece disso. Liga o gzip, isso dá 70% geralmente de compressão, de redução dos arquivos da sua aplicação. E isso não deixa mais lento, né? Porque ele vai fazer o gzip lá, ele vai fazer a compressão e depois vai fazer a descompressão para o browser. Eu já ouvi gente falando que eu não uso gzip porque vai ficar mais lento, que ele vai ter que fazer a descompressão no navegador. Cara, é muito rápido. É muito mais lento eu fazer o download de um arquivo deszipado do que eu deszipar ele no front-end, lá no navegador. Utilizem esse carinha. Além do gzip, tem um outro cara que eu não lembro o nome agora também, um outro algoritmo de zip, mas gzip, se você procurar por ele ou o outro cara lá, você vai achar. E outra coisa, lazy loading. Tá? Hoje em dia, todos os frameworks modernos têm diversas formas de você fazer isso, que é o quê? Carrega a sua aplicação por demanda. Por exemplo, o modo mais fácil de você fazer isso é por rotas. Se você está acessando uma rota e a sua aplicação tem 20 rotas, você precisa carregar todo o código das 20 rotas de uma vez no primeiro carregamento? Não. Tá? E o que acontece? Tem várias formas hoje modernas de você separar o Bundler por rotas ou por features específicas. Então, quando o usuário for querer acessar aquela feature, você pode você carrega ela. Ou você carrega apenas o primeiro e por trás dos panos, quando já terminou de carregar o que o usuário vai começar a brincar, você pode por trás dos panos já carregar para ele antes mesmo dele talvez clicar na próxima rota. Então, tem diversas estratégias de você fazer isso. A mais simples, que é simplesmente quebrar por rotas, o Angular faz isso de uma maneira muito simples e deve ter estratégias também bem parecidas com diversos outros frameworks aí do mercado. Outra coisa, prefetching. Gente, se você sabe que você vai precisar de determinadas imagens, rotas e features, já vai carregando esse background. Tem maneiras muito simples de você fazer prefetch de imagem pelo próprio HTML. Né? E tem várias outras formas, como eu falei, se você fez o lazy load da sua aplicação por rotas e você sabe, por exemplo, que 90% ou 80% dos usuários utiliza determinada rota, já vai fazendo o download dessa próxima rota em background. Não espera o usuário ter que ir lá fazer aquilo para aparecer um spinner na cara dele. E server-side rendering. Quem aqui já ouviu falar disso, pessoal? Levanta a mão. Server-side rendering é a ideia de que, agora tudo é single page application, né? Tudo é PWA. O que significa? O front-end está cuidando de toda a interação com o usuário. Só que isso quer dizer que eu primeiro vou ter que fazer o download de todos os assets e depois eu vou ter que começar a girar o motorzinho lá no front-end, executar o JavaScript para ele começar a fazer tudo e montar o layout inicial. E se eu já puder dar esse layout inicial para o meu usuário logo de cara? Então, ele fez o download do primeiro HTML, já aparece para ele a UI inicial, e daí, depois, quando o JavaScript começar a ligar o motorzinho dele lá, ele começa a partir dali, e o usuário já tem um mínimo para ele começar a interagir. Essa é a ideia de server-side rendering. É você fazer a primeira execução desse UI, a primeira renderização do HTML da interface do usuário do lado do servidor. Tá? Existem diversas formas de você fazer isso. A maior parte dos frameworks mais modernos, como o Angular, o React, eles têm a ideia do JavaScript Universal, o Angular Universal, o React Universal, onde você faz essa configuração. E a maior parte desses frameworks é bem simples hoje em dia. Normalmente, a integração acaba sendo com o Node, né, já que a execução do JavaScript, né, você pega o JavaScript do front-end e coloca no servidor, mas existe com várias outras tecnologias aí de back-end aí, também já estão fazendo esse modo aí, por exemplo, o Java com Rhino e outros caras aí para fazer a execução, às vezes, do JavaScript numa outra plataforma que não seja Node. Tá? E utiliza HTTP2. Gente, tem tantas maravilhas nesse cara, tem tanta coisa tão boa aí na HTTP2 que deixa muito mais rápido.
E é basicamente a ideia de que, em vez de eu ter que ficar fazendo download em bloquinhos, porque a maior parte dos navegadores eles têm um máximo de downloads que eu posso fazer de uma vez, né? Esse número vem crescendo com o tempo. Antigamente, lá atrás, era apenas 6, e daí subiu para 10, e alguns navegadores já estão fazendo, às vezes, até 20 downloads simultâneos, mas tem um máximo. Tá? Se você estiver fazendo download de muita coisa, ele vai fazer em blocos. Assim. Ele primeiro vai baixar o primeiro bloco, depois vai baixar o outro, tal. E isso daqui vai fazer essa filona desse jeito. Com HTTP 2.0, você tem a ideia do multiplexing, onde ele consegue fazer o download de tudo de uma vez ao mesmo tempo. Ou seja, né, a ideia da HTTP1, em vez de eu ter que enviar um por um em todos os negócios, eu já estou dando a bandeja para você com tudo junto de uma vez. Tá? Então, liguem esse cara. E daí o pessoal fala, pô, quer dizer então que se eu estou fazendo... Agora é até mais rápido eu fazer download de diversos arquivos pequenos do que fazer de algum arquivo, de apenas um arquivo só. Né? Só que o problema é, nem todos os navegadores ainda têm suporte HTTP 2. E daí o pessoal fala, pô, mas então eu devo fazer o bundle de tudo num arquivão só no meu JavaScript dos meus assets, ou eu devo deixar separado em vários arquivos separados e apenas minificar eles? Na verdade, você pode fazer os dois. Tá? Existe uma estratégia bem interessante hoje em dia, onde você pode usar o novo type model aqui, module, para carregar os seus arquivos a partir sem ser um bundle inteiro, né? Para fazer utilização do multiplexing no HTTP2 dessa forma. E os navegadores antigos eles vão olhar para esse type model aqui e vão falar, eu não sei o que é isso, eu vou ignorar essa linha. E daí você coloca, eles vão ir para a próxima linha, onde você tem esse no module que os navegadores mais modernos vão ignorar, porque eles têm suporte a module, então eles não vão carregar essa linha, mas os mais antigos aqui, eles ignoram o type module porque eles não conhecem, mas esse atributo aqui, eles simplesmente ignoram porque eles não têm a mínima ideia do que significa. Então, eles vão carregar esse source aqui do bundle inteiro. Então, hoje em dia, você pode fazer uso dos dois. Você pode fazer um bundle inteiro dos seus assets para os navegadores mais antigos que só têm suporte HTTP1, e você pode fazer o bundle separado, né? Não fazer um bundle, né? Só mimificar os arquivos separados usando multiplexing para o HTTP2. Então, isso é uma boa estratégia aí para a gente atingir a performance para quem tem suporte HTTP2. E a gente pode começar a brincar com caching, né? Execução e caching da nossa aplicação. Primeiro, não trave o seu navegador quando você estiver executando uma coisa pesada lá dentro. Né? Para quem aqui ainda não conhece o modelo da web do navegador, tradicionalmente, o navegador só tem uma thread, ele só tem um processamento. E esse processamento não é só para o JavaScript, é para o HTML, para o CSS, para tudo. Ou seja, se você entrar no loop infinito em algum carregamento pesado no seu JavaScript, você vai travar a UI inteira. O usuário não vai conseguir fazer nada. Tá? Então, se você precisar fazer alguma coisa pesada, hoje em dia a gente tem os web workers, que são a ideia de eu ter um workzinho, um processo completamente isolado, paralelo, que você pode mandar executar algum JavaScript seu pesado, e através de eventos você pega o resultado desse processamento. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas é interessante que vocês saibam, e se você precisar fazer alguma execução pesada no JavaScript, você já sabe, o William falou que tem um negócio lá chamado web worker, eu vou dar uma olhada para ele. Né? E você também pode gerenciar caches do seu JavaScript hoje de maneira programática com Service Workers, que são diferentes do Web Worker. Tá? Web Workers você pode ter vários para uma mesma aplicação. Enquanto a sua aplicação principal estiver ativa, você pode ter infinitos Web Workers, né? Como se fossem várias threads, mas não são threads, porque eles não compartilham memórias, são processamentos. E Service Worker, na verdade, ele é um Highlander, só pode haver um. Tá? E o que significa que esse cara vai estar vivo, inclusive quando a sua aplicação não estiver funcionando. Se o usuário fechar a aba da sua aplicação, o Service Worker ainda fica em background, usando um mínimo de processamento, mas ainda fica. É dessa forma que a gente consegue trabalhar, por exemplo, com push notifications hoje em dia no front-end. Né? Quem aqui, por exemplo, já recebeu o push notifications do Facebook ou do Twitter quando não estava aberto o Facebook ou o Twitter? Às vezes nem o navegador em si estava aberto. Né? Estava só o processamento lá em background do Chrome lá no fundo, e você está recebendo push notifications desses sites. É justamente com o uso de Service Worker. E daí, com esses caras utilizando o Service Worker para você conseguir manusear cache de maneira programática hoje, né, que é muito bom, não é aquele cache que era no HTML, aquelas coisas bizarras lá que só dava dor de cabeça para a gente gente consegue trabalhar com conceitos hoje bem interessantes, como o do Application Shell, onde você mata de vez aquele dinossaurinho pulando cactus,
tá? Que você não quer mais ver, e você dá para o usuário, mesmo se você não tiver internet, você dá uma interface básica para o usuário para ele ver. Então, em vez de jogar joguinho de dinossauro, ele vai ter um menu e ele vai conseguir fazer alguma coisa offline na sua aplicação, mesmo que você não tenha acesso à internet. Claro que o uso dela vai ser bem limitado, porque provavelmente você vai precisar acessar a internet, mas é que nem quando você abre o Facebook, por exemplo, hoje em dia você não tem internet. Você não consegue ver os posts, ou quem sabe no máximo alguns que ele deixou cacheado para você, mas você consegue mexer nas configurações, algumas coisas que vão ser sincronizadas depois. Tá? E esse poder de cache, tanto para cache estático quanto para dinâmico, né, que essa ideia do App Shell é justamente para cache estático, né? Mas você pode trabalhar com todo tipo de cache dinâmico. O que acontece? O Service Worker ele pode interceptar todas as requisições da sua página e você pode fazer diversas estratégias, como, por exemplo, você pode interceptar essa request, primeiro verificar se você tem internet para fazer a requisição aqui. Ah, não tem internet? Deixa eu ver se eu tenho cache, daí eu dou o cache para ele. Ou você pode, por exemplo, primeiro verificar no cache. Ah, eu tenho cache? Não tenho, então eu vou bater na internet. Ou você pode disparar os dois e ver quem responder primeiro eu respondo para o usuário. Existem diversas formas de estratégias para isso e é de maneira programática, você faz o que você quiser, então isso é muito poderoso e existem formas muito fáceis de você limpar também para não ficar preso no cache. Não vou entrar em detalhes disso, se quem quiser pode conversar comigo depois ou perguntar no final, mas é bem interessante você olhar para isso daqui. E a gente precisa manter também o fluxo do usuário na nossa aplicação. Quando o usuário já está acessando a nossa aplicação, já carregou, fez o carregamento inicial, ele está lá fazendo a compra na sua Web Store ou alguma coisa do tipo, você precisa manter esse cara, né? E você precisa tomar cuidado agora, a partir de agora, com o response time da sua API. Quanto tempo cada chamada da sua API, da sua RESTful ou qualquer coisa que seja, está demorando para fazer cada ação do usuário que precisa bater no servidor, tá? E normalmente tem alguns números bem interessantes, alguns artigos já bem antigos que falam que estudando UI com o User Experience com relação a tempo de resposta das APIs, onde eles falam que até 100 milissegundos é instantâneo para o usuário, é o tempo ideal, é o tempo que o usuário não pensa, clicou, deu menos de 100 milissegundos, para ele é como se nada nem tivesse batido no servidor. Então, se a gente conseguir alcançar esse nível aqui, né, maravilha, só que é um pouquinho difícil, né? Infelizmente, né, os nossos back-ends a gente sabe como é que é. Então, se você conseguir atingir até 1 segundo, você ainda consegue manter o fluxo do usuário normal. Por mais que ele já não vai mais ter a sensação de instantâneo, ele ainda mantém o fluxo do usuário de maneira ideal, perfeita. Pouquíssimos usuários vão perder a atenção da sua aplicação em até 1 segundo. Em até 10 segundos, se você chegar a 10 segundos, é o tempo máximo que o usuário espera. Ou seja, a partir de 1 segundo, você já começou a perder a atenção do usuário, e em 10 segundos, você já perdeu praticamente todos os seus usuários. Então, esse daqui é o limite do inaceitável, 10 segundos. Mas se você chega, não é que até 10 segundos está bom, é até 10 segundos você já perdeu todo mundo. Então, você quer muito menos que isso, na verdade. Tá? E cuidado com o payload da sua API. Mesmo que ela seja, a sua API responda rápido, se você estiver respondendo um JSON quilométrico para qualquer request, ainda assim o tempo de download para um cara que está num 3G, num 2G lá no meio da Bahia, vai ser sofrível. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Ixi, está acabando o tempo da minha apresentação aqui. Acho que eu tenho um pouquinho... Tem uns 10 minutos que seria de pergunta, acho que posso utilizar, né? Não vai ter pergunta, pessoal. E daí o que eu falo, considere o uso de GraphQL se você estiver tendo problemas de payload grave na sua aplicação. GraphQL ele foi pensado justamente nisso, porque eu posso fazer requisições para o meu servidor pedindo exatamente o que eu quero, por exemplo, do meu feed aqui do usuário, dos meus dados do usuário, onde o front ele vai pedir exatamente o que ele quer e você vai devolver exatamente o que o cara pediu. Você não vai devolver, por exemplo, eu quero o nome do usuário, apenas isso. E daí você devolve todos os dados que tem do universo, do histórico de 10 anos do usuário no seu API, no seu GET, no seu RESTful. Né? Esse é o problema que o GraphQL veio para resolver e é uma coisa que não é só modinha, isso está crescendo cada vez mais, então vale a pena você considerar se você estiver tendo esse tipo de problema. Tá? Claro, não é para todas as soluções, mas para algumas coisas, principalmente com questões de payload, pode valer a pena você olhar. Tá? E o último ponto, cara, dados. Nada disso que a gente está falando vai servir se você não estiver medindo o que você está fazendo. Então, a gente precisa de ferramentas para conseguir pegar dados reais de tudo isso. Tá? Então, primeiro ponto, cara,
Chrome DevTools tem ferramentas animais aí que eles estão lançando nos últimos anos, onde você consegue medir, tem uma abinha de performance mesmo, onde você consegue fazer tethering do seu CPU, você consegue simular um CPU bem ruim, você consegue simular uma internet bem ruim, e você grava todo o processo de requisição com o usuário, onde ele grava a timeline de carregamento, ele mostra todos os milissegundos onde carregou cada uma das coisas. Então é sensacional essa ferramenta que já está aí no notebook de vocês agora, para vocês olharem, né? E você pode, inclusive, testar, porque o WebTools você vai usar só na sua máquina, mas você quer usar em aparelhos reais. E existe uma ferramenta gratuita que pouca gente conhece, que é o WebPage Test, que você consegue testar, pedir para ele testar no Moto G5 ou em outros caras aí, onde ele vai rodar e dar praticamente quase todos os dados que o Chrome DevTools dá, só que rodando num aparelho real, não é uma VM, e esse cara é gratuito. Tá? É claro que você não vai conseguir integrar isso daqui com o seu build, provavelmente, coisa do tipo. Mas para fazer testes aqui, esse cara é maravilhoso. Tá? No lado do front-end, para você conseguir medir o tamanho da sua aplicação, existem vários Bundlers Analyzer, né? Tem o caso do Webpack, mas tem de várias outras ferramentas também, onde você consegue navegar e saber quanto do seu bundle está sendo consumido por cada módulo da sua aplicação ou de cada dependência sua, e você consegue ir navegando por isso. Né? Você consegue saber qual o peso do Lodash na sua aplicação, de vários outros caras aqui. Vale a pena utilizar. Tem um cara muito bom, que é bem novo e pouca gente conhece ainda também, que é o Sonar Whale. Não confundo com o Sonar antigão, sabe? Aquele cara lá que acho que é do mundo Java. Sonar Whale é um projeto bem novo e bem interessante, onde ele se propõe a ser o lint para a web. Então, ele vai fazer diversos check-ups para você, tanto de performance, de acessibilidade, diversas coisas, e te dar uma lista gigantesca com feedback para você melhorar. Além do, claro, que a maior parte de vocês já deve conhecer, que é o Lighthouse, que inclusive já está no Chrome DevTools, né? Ele já podia estar incluso no primeiro slides lá, mas vale a pena citar, porque quem ainda não conhece esse cara aí, é do próprio Google, já está integrado no próprio DevTools, mas você pode integrar esse cara rodando isoladamente do Chrome. E você pode, inclusive, ter uma ferramenta bem legal, que é o PW Metrics, que ele vai rodar o Lighthouse. Você pode integrar ele com a sua CI, e daí ele pode, inclusive, te dar... Você pode falar para a sua CI, por exemplo, para o seu build de CI quebrar, se alguma das métricas que o Lighthouse te dá estiver passando de uma coisa que você falou para ele que é uma máximo aceitável. E pode quebrar a sua build se estiver passando desses caras. Então, é bem interessante. Bom, tem 1 zilhão de referências nesses slides todos que eu falei aqui. Cada um desses caras é um link aqui. Esses slides estão online. Eu vou disponibilizar no meu Twitter para vocês aí, para quem quiser dar uma olhada e estudar cada um desses aqui, para entrar no detalhe realmente de cada um desses. E eu também estou disponível aí no final, mesmo se por um acaso não tiver tempo para perguntas, para a gente conversar. Então, é isso.